e hoje temos o quadro Direito do Consumidor. Para a alegria do Adi Júnior, ele que sempre acompanha o Bom Dia Litoral, ele que é fã número 1 do quadro, hoje eu tenho a presença aqui no estúdio da TVCI, no Bom Dia Litoral, do doutor Maurício Vitor, que vai trazer informações importantíssimas para o público de casa. Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo, é um prazer enorme recebê-lo aqui no estúdio. E eu começo a nossa conversa falando sobre temporada de verão, porque a estação mais quente do ano está se aproximando. E nessa época, a tendência é de pessoas procurando aluguéis pensando na temporada de verão aqui no litoral paranaense. Mas na hora de alugar aquela casa, aquele apartamento em frente ao mar, próximo à praia, é preciso tomar muito cuidado, né, doutor? Quais cuidados o consumidor deve ter na hora de fechar um contrato, na hora de alugar uma residência? Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pierre. Bom dia a toda a nossa equipe e os nossos queridos telespectadores. Momento que pode ser de felicidade ou de frustração, né? O primeiro conselho, Pierre, é que o consumidor procure pelas suas pessoas conhecidas, as pessoas que podem dar alguma referência de algum imóvel que já tenha ocupado ou que estejam locando um imóvel, porque aí a negociação fica sempre mais fácil, a certeza de você não ter dissabor é maior. Mas não é o mais comum. O mais comum é a gente procurar por outros meios. Pois bem, se vamos por outros meios, existem as plataformas da internet, em que você precisa ver as referências, né, o tempo de locação daquele imóvel naquela plataforma. Existem comentários lá na plataforma que podem lhe dizer se é satisfatório ou não, né, aquele imóvel, aquele atendimento. Existem as imobiliárias e os corretores com site na internet. Sempre serviços mais confiáveis, né? Porque essas pessoas precisam se manter no mercado. Mas ainda assim, procure sempre alguma outra referência além do site, como o reclameaqui.com.br, consumidor.gov e plataformas que registrem reclamações para saber se você está sendo atendido por um bom profissional, uma boa empresa. Existem os sites que fazem locação. Esses é preciso mais cuidado ainda, Pierre, porque não raro há os sites espelho ou falso, né, de um determinado serviço, de uma determinada condição, e que o consumidor às vezes deposita tanta confiança, incauto, não se cuida, não tomou precauções e acaba não locando o imóvel, mas pagando por essa locação, achando que locou, e aí chega lá na temporada com a família e não tem o imóvel. Então existem uma série de precauções a serem tomadas, mas não deixe de fazer a sua alocação por conta dos receios que possam ter. Tome as precauções. Em relação à efetividade do contrato, Pierre, o consumidor deve sempre colocar tudo no papel, ou pelo menos tudo por escrito, porque hoje nós temos aquela condição que não está no papel, mas está no WhatsApp, está no e-mail, está nas mensagens trocadas na plataforma, para que aquilo que você efetivamente alocou corresponda ao imóvel, àquilo que você vai utilizar, para não ter também, nesse caso, uma frustração. E aí, doutor, o telespectador consumidor que está acompanhando o quadro, ele anotou todas as dicas. Foi lá, fechou um contrato, levando em consideração todos os cuidados que você acabou de trazer. E na hora de viajar, ele pensou, opa, antes deixa eu me preparar, deixa eu pegar o veículo, colocar para fazer uma revisão. E nessa revisão precisou trocar algumas peças, precisou trocar alguma situação ali no veículo. E aí, na hora de ter a sua garantia, o consumidor, pensando na viagem de verão que ele já alugou, seguindo suas dicas, o consumidor pensou o seguinte, tá, mas eu tenho garantia desse serviço aqui? Aí a concessionária fala, tem sim. Aí o consumidor pede, então me dá o termo de garantia. A concessionária, não, a nota fiscal é o termo de garantia. A concessionária está certa, doutor? A nota fiscal vale como termo de garantia em casos de serviço, da prestação de algum serviço ou aquisição de peças para o veículo? Uma boa questão, porque o nosso consumidor precisa estar coberto pela garantia legal, né,
em caso de um reparo em um veículo. A nota fiscal, de fato, pode sim ser essa garantia, Pierre. No entanto, é aconselhável que se emita para o consumidor um termo específico de garantia daquele serviço para que nele se incluam todas as condições. Porque um serviço, ele troca uma determinada peça, mas não pode se responsabilizar, obviamente, pelas aquelas de desgaste natural que não precisaram ser trocadas, mas que podem sofrer algum dano, não em consequência desse reparo, mas do próprio uso natural do veículo. Então, assim, se a nota fiscal for o termo de garantia, conforme o caso do nosso consumidor aí, essa nota fiscal tem que descrever o serviço que foi feito e as peças que foram trocadas, porque elas, peças e o serviço estarão cobertos pela garantia de pelo menos 90 dias, porque a garantia é legal. Nesse caso, então, a simples emissão da nota fiscal não traria a garantia que o consumidor espera, embora ele possa sim, com suas declarações, porque se supõe não só a boa-fé do consumidor, como sua hipossuficiência, e ele pode reclamar pelo serviço. Mas, para ser preciso, correto e atender o consumidor na medida da confiança que ele depositou para a realização daquele serviço, o correto é que haja a descrição completa do serviço e das peças trocadas para que ele tenha a segurança absoluta de poder reclamar em relação a algum problema desse serviço. E caso ele tenha qualquer problema no serviço, como ele recorre? Primeiro ele reclama na concessionária, mas se a concessionária não resolver, ele reclama para quem, doutor? Vamos lá. Sempre, né? Registre tudo. Então, recebeu a nota fiscal ou o termo de garantia e ali está descrito aquilo que você tem direito de reclamar caso haja um problema. Houve o problema, o serviço não saiu a contento ou aconteceu um infortúnio e aquilo voltou a acontecer. Comunique-se com a empresa que fez o reparo, mas não se comunique apenas verbalmente, não utilize apenas uma ligação. Como sempre informamos aqui, faça por escrito, um WhatsApp, uma mensagem, um e-mail ou até um protocolo por escrito naquela oficina, descrevendo qual é o problema, o que está acontecendo, é decorrente daquele conserto e aguarde por um retorno e uma satisfatória solução. Se isso não acontecer, vale sempre, Pierre. reclameaqui.com.br, consumidor.gov.br e, não estando satisfeito o consumidor, procurar pelo juizado especial, onde você até 20 salários mínimos nem precisa da presença de um advogado, embora sempre aconselhamos a você procurar um advogado da sua confiança e não o tendo, ir ao site da OAB e procure os advogados que atuam na área do direito do consumidor e lá, no juizado especial, faça a reclamação. Se for só a recomposição do dano, faça uma estimativa desse custo e solicite isso. Se for mais que isso, passou do mero aborrecimento, aquela situação lhe causou algum transtorno ou algum dano colateral, você tem o direito ainda de exigir, nessa mesma ação ou petição que você vai protocolar no juizado especial, um dano moral. Doutor, muitíssimo obrigado pela participação aqui no Bom Dia Litoral. É sempre um prazer tê-lo na nossa programação, é sempre um prazer enorme tê-lo aqui no BDL. O aguardo, então, com mais informações úteis para o público de casa na próxima quarta-feira. Eu agradeço mais uma vez, Pierre, agradeço a toda a nossa equipe. E na data de hoje, o especial 13 de novembro, eu tenho que fazer algumas homenagens. Isso aí. A primeira homenagem é a Bárbara Amaral. Ela está de aniversário hoje, ainda muito novinha, mas temos também um pouquinho mais avançado na idade, o Sandro Vilarinho Rotti, amigo de infância, né? Profissional da odontologia, clínica em Guaraqueçaba, em Paranaguá e às vezes em Curitiba. Hoje eu acho que ele está em Curitiba, então fica aqui o meu abraço, meu forte abraço aos aniversariantes Bárbara e Sandro e todos os demais. Parabéns para os aniversariantes, né? Então, neste 13 de novembro, que comemorem bastante o dia. Obrigado, doutor.